Senhores ouvintes do nosso canal no YouTube, professor Erivaldo Oliveira da Silva. Bom, hoje nós vamos falar sobre mais uma etapa da evolução da administração pública no Brasil. E vamos falar do período entre 1967 até 1994. Nós vimos que em 1964 acontece a ditadura militar. E falei também no nosso vídeo anterior sobre a reforma bancária, onde foi criado o Banco Central do Brasil, foi criada a correção monetária, o crédito subsidiado da agricultura, que vamos falar mais um pouco ainda hoje. Bom, a ditadura se instala de maneira sanguinária, de maneira dura. E uma ditadura se faz as reformas que bem quer e entende. Teve momentos do Congresso Nacional estar fechado, como no AI-5, que acontece no dia 13 de dezembro de 1968, como ocorreu o recesso também em 1974, presidente Ernesto Geisel. Bom, em 1967, o então governo, o primeiro governo da ditadura, o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, promove uma reforma administrativa. E esta reforma administrativa é feita através do Decreto-Lei 200. Esse Decreto-Lei 200 altera muitas coisas na administração pública do Brasil. O Decreto-Lei 200, ele cria o PPA, o Plano Plurianual. Torna obrigatória, e a Constituição de 88, no seu artigo 165, ratifica a obrigatoriedade do PPA. Ora, eu disse a vocês que a opção do Brasil para o desenvolvimento desde JK foi através do endividamento público, tomar dinheiro emprestado nos bancos estrangeiros, no Clube de Paris. Bom, vamos lá. Mas em 1967, o governo brasileiro era da confiança do capitalismo internacional, dos Estados Unidos da América, tanto que quem faz a reforma bancária no Brasil em 1965 é a Missão Rockefeller. A Missão Rockefeller, do maior banqueiro do mundo à época, e veio para o Brasil fazer a reforma bancária. Bom, vamos lá. Em 1967 começam as guerras no Oriente. O Brasil, que dependia do endividamento público, de empréstimo de bancos estrangeiros, e o Brasil continuava a gastar recursos públicos em mais estatais. Bom, em 1967 começa a guerra no Oriente Médio. Israel, Egito, os árabes, começa a grande guerra. E os Estados Unidos mergulhados numa guerra que durou uma década, a Guerra do Vietnã. E gastando muitos recursos na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos começam a apresentar déficit em sua balança comercial. Por quê, Erivaldo? Porque o preço do barril de petróleo, em virtude das guerras do Oriente, o barril de petróleo sai de $12 o barril para $38 o barril. Mais que triplicou. Consequentemente, os Estados Unidos, o maior consumidor de petróleo do mundo, entra em crise na sua balança comercial. Enquanto isso, a Rússia, estávamos na Guerra Fria, a Rússia espalha os seus tentáculos pela América, pela África. O Brasil recebeu tanto
dinheiro neste período, mesmo às custas de uma guerra do Vietnã, mesmo com a crise nos países, devido à crise do petróleo, o Brasil recebe tanto dinheiro que o período entre 1967 a 1972 é conhecido na história econômica do Brasil como um milagre econômico. E o então poderoso ministro Antônio Delfim Neto, ele dizia que tinha que fazer o bolo crescer para poder repartir. Só que o bolo solou, queimou e ninguém viu um pedaço. A concentração de renda cada vez mais violenta no Brasil. As desigualdades aumentavam a cada dia. A crise é tão violenta. E os Estados Unidos, com medo da expansão soviética, mas não deixava de financiar aqueles países periféricos que ele tinha interesse para não se entregar sem culpa nos braços dos comunistas. Em 1972, os Estados Unidos decreta o fim do padrão ouro. O que é o padrão ouro? Você só pode emitir moeda se você tiver o equivalente em ouro depositado no Banco Central. Os Estados Unidos fez, vocês vão levar o ouro de quem? Não o meu. E aí acaba com o padrão ouro. É a partir desse período que a inflação volta a escalar os países periféricos. A crise é violenta nos Estados Unidos. A década de 70, de 1971 até 1979, é permeada de crise. Enquanto o Brasil estava mergulhado na sua burocracia imensa, num Estado gigantesco. Em 1979, os Estados Unidos da América elegem para presidente Ronald Reagan e a Inglaterra elege Margaret Thatcher. Os dois com a missão: implantar o neoliberalismo no mundo. Os dois desregulamentam a economia. Coloca a implantação do liberalismo, do neoliberalismo, como o objetivo maior dos seus governos. E começa a espalhar essas ideias pelo mundo. A Dama de Ferro e o cowboy Ronald Reagan. Bom, fizeram grandes reformas. Você vai ver que depois ele obriga que todos os países do mundo também façam adesão ao neoliberalismo. Enquanto, em 1979, o mundo começa a fazer suas reformas neoliberais, dando fim ao estado do bem-estar social. Olha o que é que acontece no Brasil. Em 1979, o Brasil elege o último dos ditadores, João Batista de Oliveira Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. E João Batista Figueiredo agiu como se nada tivesse acontecendo no mundo. O Brasil com mais de 1.500 empresas estatais, o Brasil gigante, o Brasil com a pretensão de ser gigante, mas só que ele esqueceu que não tinha mais financiamento. Aí a ditadura começa a fazer, como a gente diz no popular, começa a fazer água. Começa a ser minada. E os ratos começam a pular do porão. Olha só. A crise é tão violenta que o Brasil, em 1982, no governo de João Batista de Oliveira Figueiredo, é obrigado a decretar moratória. O que é moratória? É você dizer aos países do mundo que não vai pagar os compromissos externos. Devo, não nego, pago quando puder. E o Brasil decretou moratória em 1982. O ano de 1982 também é marcado pela eleição direta para governadores dos estados, que não acontecia desde 1962. 20 anos sem eleição para governador. E as eleições de 82 mostrou um Brasil com vontade de mudança. Ora, a ditadura começa a minar
O povo pedindo eleições diretas. O Estado ainda gigantesco. Agências do Banco do Brasil em tudo que é lugar deste país. Bom, eis que, em 1983, a emenda de Dante de Oliveira, um deputado do estado do Mato Grosso, não passa no Congresso Nacional. O Brasil chora. A gente tinha que jogar o jogo das eleições de 1985 para presidente da República no campo do adversário. E onde era o campo do adversário? O Congresso Nacional, porque as eleições se davam de forma indireta. Com o grande volume que fizemos nas diretas já, fomos jogar no campo do adversário. E ganhamos de goleada. O Brasil fez uma chapa, a oposição fez uma chapa, liderado por Tancredo de Almeida Neves, e como vice, José Sarney. O candidato da ditadura militar fora Paulo Salim Maluf. Perdeu feio para Tancredo Neves. Sarney é egresso da Arena, egresso, né, do partido que dava sustentação no Congresso à ditadura militar. Existiam dois partidos, a Arena e o MDB. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que está aí até hoje, Movimento Democrático Brasileiro, que no seu guarda-chuva cabia todos os partidos de esquerda, PCdoB, PCB. Por quê? Porque os outros partidos todos estavam na ilegalidade. E o MDB foi a casa de todos. Ok? Vamos lá. E aí começa no dia 15 de março de 1985, seria a posse de Tancredo Neves. Eis que no dia 14 de março, um dia antes, Tancredo Neves é acometido de uma doença e assume em seu lugar José Sarney. Tancredo ficou convalescente do dia 14 de março até o dia 21 de abril de 1985, quando veio a falecer. Aí, José Sarney assume de vez. Tancredo Neves já tinha denominado como seria chamado o governo a partir daquele período. E a história do Brasil registra a nova república. Sarney faz um governo tentando redemocratizar todas as instituições do país. O MDB, que fez a luta contra a ditadura, e lá atrás Delfim Neto dizia que o bolo tinha que crescer para repartir, e eu já disse que o bolo cresceu, queimou, solou e ninguém viu um pedaço. Vem o governo Sarney e diz: nós temos que fazer justiça social. O MDB. Nós temos que fazer justiça social. E o nome, o slogan do governo Sarney fora tudo pelo social. Milhares de programas sociais foram criados, Vale Leite, Vale Alimentação, Vale Gás. Foram vários programas sociais criados naquele período. Era tudo pelo social. A crise da dívida se aprofunda. A crise da dívida atinge proporções absurdas. O Jornal Nacional só falava da dívida externa, como hoje fala da Covid. Era todos os dias. Sarney tenta ganhar mais um ano de mandato e ganha. Sarney sairia em 88, mas só foi sair em 89. Ok. Em 1988, Sarney é obrigado também a decretar moratória. 2 moratórias na mesma década. A credibilidade do país vai lá para o chão quando ele pede moratória. Sarney tenta salvar com seu governo a máquina gigantesca. No dia 28 de fevereiro de 1986,
Sarney lança o Plano Cruzado, congelando preços. Imagine, congelando todos os preços da economia. Tinha um órgão chamado SUNAB, que era a Superintendência Nacional de Abastecimento, que entrava nos mercados para fiscalizar os preços. Plano Cruzado. Nos primeiros meses foi um sucesso absoluto, de fevereiro até novembro. No dia 15 de novembro de 1986, quando se abrem as urnas do país, o MDB, dos 22 estados de então, porque a gente só ganha 27 estados com a Constituição de 88, em 1982 nós tínhamos 22 estados. Pasmem, para você ver o sucesso do Plano Cruzado. O MDB elegeu 21 governadores. Só perdeu em Sergipe. Apenas em Sergipe. Olha que coisa, meus amigos. Vamos lá. Criou uma nova moeda. Sair de cruzeiro para cruzado. Depois cruzado novo, porque Sarney, depois do Plano Cruzado, que acabou em novembro de 86, Sarney ainda fez mais 2 planos. O cruzado novo e ainda fez a política de feijão com arroz, né, do Maílson da Nóbrega. Antes teve o Plano Bresser, Luiz Carlos Bresser Pereira, que todos vocês conhecem. Vamos lá. Em 1988, mais precisamente no dia 5 de outubro de 1988, Ulisses Guimarães decreta, apresenta a Constituição Cidadã para o Brasil. A Constituição que retomava grandes direitos políticos em 1989. Luta nas eleições presidenciais. Pela primeira vez no Brasil se discutiu a redução do tamanho do Estado e a permanência do aumento do tamanho do Estado. Collor de Mello defendia as privatizações, defendia a redução do tamanho do Estado. Do outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno, defendia o Estado grande, o Estado do bem-estar social. Collor, privatizações, Lula, a manutenção. Eis que Collor de Mello vence o pleito. O governo de Collor de Mello, ele tenta fazer várias privatizações, mas não consegue. Não consegue, o Congresso barrava, o Congresso barrou. E o Estado continuou gigantesco, o Collor só conseguiu privatizar 3 órgãos. Embrafilme, que era uma agência que cuidava do cinema brasileiro, o IBC, o Instituto Brasileiro do Café, né? E a nossa famosa SUNAB. Ok? Privatizei. A SUNAB eu não privatizei, desculpe, a SUNAB eu extingui. O IBC, extingui. E Embrafilme, eu privatizei. Collor foi eleito com a bandeira da privatização e da caça aos marajás, porque ele dizia que no serviço público só tinha marajás. Polêmico como Jânio Quadros, andava de jet ski, de submarino, saía para correr todo dia. Parece coisas que a gente vê hoje, né? Gente na porta da Dinda, hoje é na porta do palácio. Coisas de quem quer aparecer. Coisas de quem não está ali para governar. Está ali para aparecer e para fazer maluquices, como a gente está vendo hoje no Brasil. Collor não se sustentou porque desafiou o Congresso. E Collor cai em setembro de 1992. O governo dele dura 2 anos. Foi ele que fez o congelamento da poupança. Foi ele que fez esse congelamento, que morreu muita gente porque perdeu todo o seu dinheiro. Tá vendo, meus amigos? Collor é deposto
é cassado e assume o seu vice, Itamar Franco, que era do MDB das antigas. E o MDB e Itamar Franco chama para o seu governo os pesos pesados do PSDB. O PSDB toma o governo de assalto e fica com o governo. Vai ser ministro das Relações Exteriores Fernando Henrique Cardoso, para tentar devolver a credibilidade perdida do Brasil, negociando com os países, com os organismos internacionais. Bom, Fernando Henrique Cardoso depois vai para o Ministério da Fazenda e cria, olha só, o Plano Real. O plano que debelou a inflação. A inflação brasileira, que já chegou a 80% ao mês. E hoje a gente não sabe nem o que é inflação direito, né? Nem o que é inflação. Fernando Henrique Cardoso estabiliza a economia brasileira como ministro da Fazenda. 31 de julho de 1994. O Plano Real entra em vigor em sua totalidade. Eis que Fernando Henrique Cardoso foi candidato a presidente da República em 1994. Vence as eleições com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vence as eleições, cria o MARI, que é o Ministério da Administração e Reforma do Estado. Por que Reforma do Estado? Porque o Estado era gigantesco, ele precisava diminuir o tamanho, e ele dizia isso todos os dias na campanha eleitoral, que ia diminuir o tamanho do Estado brasileiro, mas as pessoas não entendiam onde era essa diminuição. Essa diminuição era na implantação do neoliberalismo. Ele acaba com o Ministério da Administração. Quando Bresser Pereira assume, Bresser Pereira é um caso genial, porque é o único ministro que que ocupou um ministério para acabar esse ministério, que era o MARI, o Ministério da Administração e Reforma do Estado. E aí Bresser faz todo o processo de reforma do Estado, diminui o tamanho do Estado, que Fernando Henrique Cardoso conseguiu privatizar, grandes coisas, e começa nessa etapa o Estado gerencial moderno, o Estado focado em resultados, o Estado focado em programas, o Estado focado em projetos, o Estado focado em especialista em políticas públicas e gestão governamental. Então, o nosso próximo assunto será sobre a implantação desse Estado, o Estado gerencial brasileiro. Muitas coisas se perderam no caminho, mas estão aí para a gente resgatar e implantar um grande Estado nesse Brasil. Então, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, quando a gente falará sobre a reeleição de Fernando Henrique Cardoso em 1998, o desmonte do Estado brasileiro, as privatizações e a implantação do Estado gerencial moderno, que na França foi feito em 1950. A gente levou simplesmente mais de 45 anos para implantar o Estado gerencial moderno. Não o liberalismo. O liberalismo foi implantado, nesse governo de FHC. Mas a gente vai discutir no nosso próximo encontro. Fique com Deus. Um grande abraço a todos.